Lembrando, então, que para vocês seguirem as nossas redes sociais, tanto da nossa regional quanto da regional de vocês, né? Porque tem pessoas que não são daqui de Minas. Então, procurem as redes sociais de vocês, sigam. É um webinário que vale pontuação. Basta marcar um no Webinários BNI e vocês vão ter 5 pontos para esse webinário, tá? E nós vamos começar com a Carmenzita. Carmenzita, nos dê a honra de compartilhar os seus conhecimentos. Eu vou compartilhar aqui o controle com você. Tá, ok. Olá, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Espero trazer alguns esclarecimentos e continuarei à disposição quando precisarem de alguma coisa, tá? Então, vamos falar um pouco sobre alimentação na quarentena, mas eu acho importante, como mestre em bioquímica e imunologia, esclarecer sobre o que a gente está passando também, tá? Vamos lá. Você que está passando? Clica na tela para poder começar a passar. Opa. Clica de novo e mexe só nas setinhas, Carmenzita. A setinha não está passando, você pode me ajudar? Posso, eu passo aqui para você então. É só você falar que eu vou passando aqui para você. Esse Okay? é o slide de nutrição e funções, né? Que vocês estão vendo? As funções Isso. da nutrição, né? Ótimo. Então, quando a gente se alimenta, nós temos a necessidade dos alimentos para quê? Para ter energia, né? O tal do combustível, né? Para a gente ter o dia a dia, disposição física e mental. Inclusive, o carboidrato é muito importante nessa história, tá? E também a matéria-prima, que são as proteínas, e também algumas moléculas de carboidrato e gordura para compor o nosso organismo. Então, o nosso organismo, quando a gente estuda ele como um todo, a gente tem o aspecto da fisiologia, que é o funcionamento e integração entre os órgãos, isso é a fisiologia. A bioquímica é um aspecto bem específico, né, ali dentro de cada célula, a comunicação celular, né? A genômica, por que não genética? Genética a gente traz os genes, tá? Mas a genômica é o que você consegue fazer com esses genes através do seu estilo de vida, alimentação, exercícios, né? Por um lado negativo, os vícios, uma alimentação errada. Então a gente chama de genômica, o que você consegue trazer para os genes que você já tem. Ou você vai calar ou vai despertar alguns genes bons ou maus, né? Você tem também a questão importante, que é a microbiota intestinal. Sem as bactérias no intestino, nós não teríamos o sistema imunológico desenvolvido, né? Então, a microbiota, ela faz parte da gente, tá? E ela vai ser mais positiva ou negativa, vai ser mais inflamatória ou menos inflamatória, dependendo da sua alimentação, tá? E, por fim, para proteger isso tudo, integrado com isso tudo, o sistema imunológico, né? A imunidade. Pode passar. Passou? Porque aqui não apareceu. Ok. Então, sobre o sistema imunológico, um esclarecimento básico, né? Porque às vezes eu estou vendo as pessoas muito confusas nesse momento agora, né? Da Covid. Nós temos um sistema imune inato, que é aquele com o qual a gente já nasceu, já temos a facilidade aí, até a partir da pele, das mucosas, de uma primeira defesa, tá? Então, existe uma defesa inicial que, por exemplo, quando você corta a mão, ela vai agir ali no local para isso não se agravar, né? Isso acontece dentro do nosso organismo também em todos os tecidos. Você tem essas células. Por exemplo, o mastócito, ele viaja, ele vira macrófago no tecido, né? E aí, no caso, você tem outras células, cada célula vai ter a sua função, né? O neutrófilo vai ter, por exemplo, a apoptose das células que já foram degeneradas, né? Então, cada um vai ter uma função quando ele chega no tecido e quando ele está circulando. Essas células, elas se comunicam entre si, tá? Elas dão informações de uma célula para outra para ativar. Essas informações são chamadas citocinas.
e existem moléculas de sinalização entre as células, tá? Essas células trabalhando em conjunto é que são capazes de, através das citocinas e das sinalizações de membrana, avisar, por exemplo, aos linfócitos que ainda são virgens, ainda não têm especificidade, para começarem a ser específicos. Então, você tem um problema aí, por exemplo, qualquer infecção, geralmente você tem uma febre que dura 3 dias, né? Uma particularidade da Covid no momento do coronavírus é que demora a aparecer isso, porque o vírus, gente, ele é diferente da bactéria, ele tem um disfarce, sabe? Então, assim, o vírus, ele principalmente o coronavírus, ele disfarça muito bem, ele entra por um receptor da célula da gente e fica lá dentro, se reproduzindo, e não deixa a célula dar uma sinalização para o sistema imunológico que tem alguma coisa errada ali. Aí ele vai multiplicando, multiplicando e estoura a célula. Quando isso está exacerbado, vem aquela reação do sistema imunológico muito pesada, mas infelizmente demora aí 14 dias. É um dos mecanismos de sobrevivência desse vírus, essa demora danada, por isso que ele vai transmitindo, né? E aí, quando ele está dentro da célula, começa essas reações e quebra essa célula, e aí começa todo o sistema imunológico, de repente vai para o local. E aí as reações são muito exacerbadas, né? Porque foi um processo demorado. Então, e aí você fala, mas como é que a gente adquire a imunidade específica? Ou é através de uma vacina, né? Como vocês conhecem muito bem essa história, que vai, no nosso caso, demorar, que tem que fazer experimentos, ou é através do contato. Então, beleza. Então, vamos ter contato, nós todos aqui teremos, né, de alguma forma, mas a gente tem que estar preservado para que as reações do nosso sistema imunológico sejam favoráveis e não desfavoráveis. A gente vai chegar lá. Então é isso. Aí você tem o adquirido, que são os linfócitos T, né, que algumas são células que realmente elas matam, e são sinalizadores para o linfócito B, que é o que produz os anticorpos, tá? Pode passar, por favor. E aqui nós temos as situações de risco, né? Nós temos aí os fatores de risco que vocês já conhecem muito bem, mas eu gostaria de explicar um pouquinho. Os idosos, por que eles têm essa foto em cima, gente, é uma micrografia eletrônica do coronavírus, tá? Na verdade, cabem até 100 mil dentro de uma célula. Ele começa a se multiplicar, o vírus, ele usa a maquinaria, ele não é um ser vivo, não, tá? Ele tem o RNA, geralmente, são poucos que têm o DNA, mas o RNA é uma camadinha que, para virar no nosso organismo, quando a gente tem a transmissão do nosso DNA para replicação, a gente transmite o RNA mensageiro e ele constrói as nossas proteínas. O RNA precisa só do RNA dele mesmo, ele usa a nossa maquinaria para se reproduzir, né? Bom, aí os idosos, por que eles são fator de risco? A gente sabe que a pessoa mais velha, ela tem uma dificuldade em reproduzir suas próprias células, ela passa a ter mais apoptose que é uma morte natural das células, do que a renovação. E a pessoa geralmente tem o quê? Ela tem já algumas doenças crônicas, principalmente quem se cuida pouco vai desenvolver doenças com o tempo, né? Tem menos apetite, então são subnutridos muitas vezes, tem menor capacidade de absorção pelas células intestinais, tem um processo de sarcopenia, que é a perda natural de massa muscular, mas que é pior quando a pessoa se alimenta mal e não faz exercícios. Então, tem vários fatores que levam os idosos a serem o grupo de risco, tá? Alguns têm já algum processo de câncer, sabendo ou não, né? E aí, no caso de fazer tratamento, o que tem? Você tem uma imunossupressão por causa do tratamento, né? Então, tem várias condições que levam os idosos a serem um fator de risco importante. Fumantes, nem se fala, né? Atinge justamente o pulmão, e também doenças respiratórias, são um grupo de risco muito importante. Eu pus aí umas poucas doenças só para exemplificar. Algumas doenças têm um processo de inflamação mais exacerbado por si só. Por exemplo, diabetes tipo 2, né? No caso em que a pessoa ela engorda com o tempo, a própria gordura, a nossa gordura é saturada, que nós somos animais, né? E o consumo de gordura elevado, não só de açúcar elevado, mas enfim, o ganho de peso leva ao diabetes tipo 2, porque essa inflamação, ela leva a um prejuízo do receptor de insulina e ele funciona mal.
Então, você tem diabetes tipo 2, que é uma resistência à insulina pela inflamação induzida pela gordura, tá? E você tem o diabetes tipo 1, que, por outro lado, é uma doença imunossupressora. Então, você tem a diabetes do tipo 2, indivíduo mais inflamado, e você tem o diabetes tipo 1, indivíduo imunossuprimido, né? E o câncer também, como eu falei, você usa quimioterapia, então isso é imunossupressor, né? E outras doenças aí do sistema imunológico, autoimunes. E a obesidade em si, eu não sei se vocês viram as notícias, mas existem jovens que estão morrendo, esses jovens o que eles têm em comum é a obesidade, tá? Às vezes você fala, não, é porque, igual me perguntaram na internet, é porque esse indivíduo tem o diabetes e a hipertensão? Olha, as doenças degenerativas, essas doenças que têm a ver com a inflamação, elas vão surgindo na cronicidade da obesidade. Então, à medida que o indivíduo é obeso, cedo ou tarde, ele vai desenvolver essas doenças por causa dessa inflamação. Por que acontece essa inflamação? Porque o organismo entende que a gordura é um corpo estranho. Olha que doido. Então, assim, a gordura, porque o tecido adiposo sendo cada vez aumentado, ele sofre um processo de quebra dos triglicerídeos lá dentro da célula, e os ácidos graxos saturados, igual quando a gente come muita carne vermelha, manteiga, a nossa gordura também é saturada, eles se ligam em ligantes do sistema imunológico que produzem citocinas. Entende? Então, assim, a gordura em si, ela é pró-inflamatória. Então, o indivíduo obeso, independentemente dele já ter desenvolvido as doenças, ele é um indivíduo já de risco. Então, ele tem uma inflamação crônica ali, aí ele adquire um vírus desse, cuja inflamação vem de uma vez, né, o processo inflamatório é exacerbado, e o problema da inflamação, gente, é que ela tenta acabar com o vírus, mas ela acaba com células normais também, entendem? E ali, você fala, doença pulmonar. Não, é porque no pulmão você precisa respirar, isso é vital, você morre. Mas só que essa inflamação é sistêmica, ela está indo para os órgãos também, tá? Inclusive cérebro. Então, vocês vão ver que cada vez saem artigos relacionados a isso. Então, considerando que a obesidade pode passar, é um fator de risco, nós caímos numa outra história, que é a história das dietas. E o pessoal tem mania de fazer dieta restritiva. Você passou, Eugênio? Ok. Então, o que a gente tem na alimentação? Nós precisamos ter fatores anti-inflamatórios, né, na alimentação, que é você variar aí o tipo de alimento. Aqui eu dou alguns exemplos, mostrando as citocinas inflamatórias, como que elas se reduzem com a utilização de determinados compostos. Por exemplo, o resveratrol, que está no suco de uva, que está em algum suplemento também, né? O pessoal da Junesse até vende, mas você tem no vinho, você não vai ficar tomando vinho direto, mas enfim, você tem a presença do resveratrol, você tem a curcumina da cúrcuma, altamente antioxidante. Então, aí tem uma ilustração para vocês numa tabela, como que esses alimentos, as crucíferas, né, os verdes, as frutas cítricas, têm substâncias muito importantes que são elas redutoras de processo inflamatório. Ok, pode passar. Mas a gente não tem que ter somente, pode passar, gente, as vitaminas, sais minerais e fitoquímicos e esses compostos bioativos, não. A gente precisa ter energia para o dia a dia. E a gente precisa construir o nosso corpo. Então, em relação à energia, o carboidrato é fundamental. Então, uma ideia que eu dou para vocês, porque a gente agora precisa se cuidar na quarentena, sim, porque a gente precisa de energia física ainda, né? Tem que fazer algum exercício em casa. A gente precisa de energia mental, emocionalmente estar bem, né? Então, e o vírus vai estar lá fora, gente. Uma hora a gente vai sair, mas ele não vai acabar, não. A quarentena é para nos preservar daquele pico da curva, que se todo mundo adoecer junto, não vai ter hospital para todo mundo. Então, quem tiver que adoecer, vai adoecer. Entende? Então, todos nós, se a vacina não sair dentro de um ano, a gente vai ter contato com o vírus. Então, nós precisamos estar fortalecidos, tá? Então vai garantir. Não, você não vai garantir. Você vai fazer a sua parte. Se você estiver bem nutrido, você vai evitar, né, que tenha um processo exacerbado. Pode ser que não, por causa do seu histórico, né? Mas nunca é tarde para começar a se cuidar. Então, o carboidrato é fundamental para dar energia, para dar disposição. Junto com os alimentos de carboidrato, você tem muitas fibras,
você tem aí sais minerais importantes, como o zinco, por exemplo. Você tem as vitaminas do complexo B, que são fundamentais para o processo energético e para o sistema nervoso, tá? Então, eu aconselho o seguinte: pães, de preferência integral, tá? Comer de 2 a 3 vezes ao dia, ok? As quantidades são individuais, não dá para dar quantidade geral, tá? Os legumes do grupo C, que é batata, inhame, mandioca, come, coloca no prato, coloca junto com arroz e feijão. Arroz e feijão dão proteína de alto valor biológico. Então, esses alimentos que são super normais, é disso que a gente precisa, tá? As frutas, de 3 a 6 ao dia, tá? Então, assim, as recomendações são de que você deveria ter 9 tipos ao dia de verduras, legumes e frutas. Então, assim, de 3 a 6 frutas ao longo do dia, nunca menos que 3. As verduras e legumes, uma dica que eu estou dando sobre verduras de folha, às vezes você fala, mas a folha dura só 3 dias, eu só vou uma vez a semana no supermercado. Ok, compra a cabeça de brócolis, lava, sabe? Corta as florzinhas e lava e congela. Aí sempre você vai ter um verdinho. O dia que você fala, nossa, não tem verdura, mas tem brócolis congelado, né? Você cozinha ali pouquinho tempo no vapor, já fica tudo bem, ou no micro-ondas. Enfim, e esse conjunto de carboidratos, fibras, isso vai nutrir não somente você, como seu sistema nervoso, sistema imunológico, e também a sua microbiota intestinal boazinha, que gosta desses alimentos. O próximo, por favor. Você tem também a necessidade, de passou, gente, assim, de proteínas, né? E esses alimentos proteicos, você precisa de 2 vezes ao dia proteína com ferro, que é a família da carne, e leite e proteína com cálcio, que é a família do leite. Então vamos lá, sobre a carne, quanto mais você evitar a carne vermelha, melhor. Porque lembra que eu falei da gordura saturada como pró-inflamatória? Então, o ideal é que a pessoa coma menos carne vermelha, o máximo possível ela utilize carnes brancas, e 2 vezes ao dia, junto lá com verduras, né, com arroz, feijão, você vai ter o ferro necessário, tá? Os tipos de óleo, você pode substituir por ovos também, mas eu não aconselho comer ovo todo dia. Cada gema de ovo tem o colesterol de um dia inteiro. Então, essa história daquele pouco de ovo, tá fora, tá? Na verdade, são 3, 4 ovos na semana. Muito cuidado com isso, mas conversa com o nutricionista. E você também precisa dos lipídios para a função não só de membranas celulares, como também, né, de estrutura, de membrana, de transmissão nervosa. E os melhores são o azeite, ele tem o ômega 9, que é o ácido oleico, ele ajuda a produzir citocina e L10, que é reguladora de inflamação, e o ômega 3, que está no óleo de peixe e no óleo de canola. O óleo de canola tem os dois, tá? O ômega 9 e o ômega 3. Tenham muito cuidado com informações equivocadas da internet. Eu estou à disposição para esclarecimentos. E o ômega 3 tem um mecanismo pró-inflamatório, anti-inflamatório, perdão, de proteção da membrana celular. Então, o óleo melhor para o cozimento é o de canola. Você pode alternar com azeite ou usar o azeite purinho. Não exagere, qualquer gordura em exagero faz mal. E o ômega 3 pode usar a cápsula de peixe, né? Mas claro que isso tudo tem uma orientação individualizada. O próximo, por favor. Então, dentro desses alimentos que eu sugeri, vão pensando nisso. Na hora de fazer compras, comprem essas quantidades, sabe? Essas quantidades que são sugeridas. Pensa na família como um todo e como é que vocês vão consumir ao longo do dia. Então, varia verduras, legumes, os legumes que têm carboidrato também, o arroz e o feijão. O feijão pode ser trocado por lentilhas, por ervilhas, carnes brancas de preferência, tá? Pães integrais. E claro, de que você quiser comer um docinho, um chocolatinho, né, gente? A pessoa não precisa ser restrita. Eu trabalho muito a questão do comportamento e do comer sem culpa também. Esse artigo, eu tenho todos os dias estudado artigos científicos relacionados à Covid, tá? Diariamente, eu fico até de madrugada. E esse artigo em especial, que fala suporte da nutrição em tempos de SARS-CoV, ou Covid, né? A Covid, ele encerra assim, tá? É um pessoal da Itália. A Covid veio para ficar e vai devastar países e continentes. Desaparecerá e depois vai ressurgir aqui e acolá quando as condições ambientais e sociais permitirem. É melhor estar preparado.
Então, não é um conto de fadas que de repente o pesadelo vai acabar. Ele vai estar por aí e cabe a nós estarmos fortalecidos, né, para poder enfrentá-lo, ok? O próximo. Então é isso. Aí respirem, se cuidem, façam as compras mais conscientes possíveis, mas se deem o prazer de vez em quando, desde que seja sem culpa, né? Não tem problema, tem que ter flexibilidade. E o tripé que eu trabalho é justamente esse. A alimentação tem que ser viável, tá? E possível, né? Tem que ser flexível e tem que ser sustentável. Muito obrigada pelo convite, gente. E pela presença de vocês, espero que tenha sido útil e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Tá? Obrigado, Carmenzita. Daqui a pouco a gente se fala mais. Muito obrigado aí pelas suas orientações. Eu que agradeço. Daniel. Oi. Agora é com você. Sim, ok. Você quer controlar ou quer que eu passe aqui para você os slides? Pode me passar o controle que eu passo por aqui. Tá bom. Okay. Bom, boa noite para todos. Quando eu recebi o convite do Beni para falar sobre esse tema, que é cuidando de mim, eu me vi num grande desafio, porque realmente esse momento que a gente está vivendo tem nos exigido muita atenção com o nosso autocuidado. E eu fiquei me perguntando o que eu teria realmente de valioso para compartilhar com vocês nesse momento. E pensando na minha experiência clínica do consultório, eu percebo o quanto que os conflitos nos relacionamentos, eles são fonte de grande sofrimento para muitas pessoas. E apesar de que cada um tem as suas questões, nas suas relações, eu acho que tem algo que é muito valioso para nos ajudar nisso, que é uma forma de se comunicar com as pessoas, aonde a gente consegue promover uma conexão maior e a gente consegue entender que nós não precisamos ser tão impactados pelos problemas do dia a dia e pelas comunicações agressivas que nós recebemos. Então, é isso que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. É essa proposta desse tipo de comunicação, que nesse primeiro momento eu vou chamar de uma comunicação consciente. Nesse contexto do isolamento, da pandemia, o que tem acontecido? Nós temos sido convocados a viver mais intensamente com o nosso núcleo familiar. E se nós temos no nosso núcleo familiar questões que são mal resolvidas ou conflitos que não são cuidados, a tendência nesse momento é que eles fiquem maiores, que eles se intensifiquem. Fora isso, nós temos várias outras demandas que até então não existiam, como, por exemplo, ter ao mesmo tempo que lidar com a questão da partilha das tarefas domésticas, do trabalho em casa. Opa, acho que passou um aí, Eugênio. Deixa eu só voltar aqui. Isso, beleza. Então, tem também a questão da privação das atividades, que muitas vezes fazia parte da harmonia doméstica, o fato de que cada um poderia sair de casa para o seu trabalho, para a sua atividade física, para aquilo que também promovia de alguma forma esse bem-estar e esse equilíbrio. E muitas pessoas nesse momento elas estão privadas disso. E estão tendo que descobrir novas formas de encontrar saídas para essa tensão que a gente está vivendo. Fora a questão da ansiedade, da angústia, que esse momento de insegurança, de imprevisibilidade com o futuro também nos causa. Então, eu quero apresentar para vocês um pouco da ideia do que é essa comunicação, para que vocês possam talvez olhar para essa pessoa que vive aí com você na sua casa, no dia a dia, seja o seu marido, o seu filho, a sua esposa, os pais, e possam vê-los de uma forma um pouco diferente, entender que talvez, muitas vezes, essa comunicação que pode soar agressiva, ela não está diretamente voltada para você, não é algo pessoal, é algo que é mais profundo. E a partir do momento que a gente compreende isso, a gente passa a não ser tão impactado também por essa comunicação. Então, esse é o grande desafio da gente poder viver em sociedade, porque cada um tem a sua própria personalidade, tem o seu jeito próprio de ver o mundo, e aí cabe uma questão que é o questionamento do que é também uma percepção de realidade. Opa,
Peraí que está passando. Né? De alguma forma a gente cresce, a gente é ensinado a entender que as coisas elas têm um jeito só de ser, ou seja, ou é certo ou é errado. Então, quando há um conflito, e se eu estou chamando de conflito aqui, quando há uma divergência entre uma percepção de realidade, então quando nós vemos uma mesma coisa de uma forma diferente de uma outra pessoa, esse conflito por si só, ele não necessariamente é algo ruim. O conflito ele pode ser muito positivo no sentido de ampliar nossa visão de mundo, de fazer com que a gente questione a nossa própria percepção das coisas. Então, esse conflito ele pode promover uma abertura, né, um crescimento. O problema é quando o conflito ele se transforma numa briga, numa disputa, aonde eu tenho que convencer a outra pessoa que a minha visão é a visão certa e que necessariamente a visão do outro é errada. E o que acontece é que existem sim possibilidades aonde o fato de eu estar certo não implica que a outra pessoa está errada. Simplesmente são formas diferentes de ver uma mesma coisa. Né? Então é muito importante compreender isso, porque o conflito não necessariamente é um problema. Né? Ele nos convida a esse movimento de percepção. E essa é uma das fontes de grande disputa e de conflitos agressivos que surgem nas relações. Vou voltar que passou duas de novo. Né? Então, existe uma comunicação que prejudica a nossa conexão. Né? Que comunicação é essa? Tem vários perfis do que acontece. Eu vou falar de alguns aqui para a gente entender um pouco melhor. Uma delas é quando há uma ausência de escuta. A ausência de escuta é quando você está conversando com alguém, mas em vez de você estar escutando o que a pessoa está falando, você está pensando no que você vai falar. Então, na verdade, você está focado em você não está focado na fala daquela outra pessoa. E o que acontece nesse sentido é que não há uma conexão. Muitas vezes, às vezes, a conversa ela fica meio até uma conversa de maluco, porque uma pessoa está falando das questões dela e você das suas, e essa coisa não se encaixa. Então, é muito importante, ao estar com alguém, ter esse foco naquela pessoa. Né? Não ficar tão preocupado com o que eu vou falar, o que a pessoa vai pensar de mim, de eu achar que eu tenho que sempre dar a minha opinião, mas é entender que o mais importante na comunicação, primeiro, é receber a mensagem. Se eu não recebo a mensagem como ela é passada, há uma distorção, e aí provavelmente o que eu vou comunicar, ele também não vai ser positivo, não vai encaixar. Uma outra coisa que gera uma comunicação prejudicada é quando eu levo tudo para o meu lado pessoal. Então, às vezes, a pessoa ela chega, pode ser num contexto comercial, por exemplo, um cliente que chega reclamando de uma situação e você já encara aquilo como uma crítica ao seu trabalho, como se a comunicação fosse, olha, você não faz bem o seu trabalho, você não tem um trabalho de qualidade, e aí automaticamente você vai entrar numa posição defensiva. E muitas vezes as pessoas se defendem atacando. Então você não vai dar nenhuma chance para compreender o que aquela pessoa está querendo te falar. Isso também acontece nos relacionamentos fora do contexto profissional. Né? Então, assim, quando alguém dentro do seu ambiente familiar vem reclamar de alguma coisa, não leve para o lado pessoal, não entenda que ele está te criticando inicialmente. Procure entender qual que é a posição dele. Né? Uma outra situação que prejudica a comunicação é quando nós desconsideramos o contexto. Principalmente agora, né? Todo mundo está, de alguma forma, tendo que conviver com isolamento e tendo que lidar com situações dentro das suas casas que normalmente não aconteceria. Então, é preciso considerar esse contexto que a gente está vivendo da pandemia e isso nos faz ser mais tolerantes a partir do momento que a gente entende, olha, mas é uma situação temporária que está nos desafiando a ter que lidar com certas coisas que até então nós não tínhamos que lidar. Né? Talvez isso te torne uma pessoa um pouco mais tolerante ao compreender esse contexto. Uma outra situação que prejudica a comunicação é quando você generaliza, tanto na sua comunicação quando você recebe a comunicação do outro. Então, é quando você ouve ou diz coisas do tipo, ah, mas você nunca faz nada certo, né? Você sempre quer que eu faça isso, você nunca limpa as vasilhas na pia. Então, assim,
Quando você generaliza, você, além de estar julgando aquela situação, você está tirando algo que é do comportamento, que é do contexto, que é da atitude, e está colando isso na pessoa. E aí você não dá oportunidade para a pessoa aprender ou crescer, ou talvez querer fazer de uma forma diferente, entendendo o seu pedido. Então é preciso, ao criticar ou receber uma crítica, procurar discriminar o máximo possível. Isso vai te dar a possibilidade de fazer alguma coisa com isso. Outra questão que prejudica é a raiva na comunicação, né? E aqui eu acho que talvez esse é o ponto central para o que a gente vai trabalhar nessa proposta de comunicação, que é quando a comunicação ela está carregada de uma emoção que é a raiva. E aí eu acho que tem um princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês, é de que sempre que há uma raiva vindo do outro, de alguma forma, isso diz alguma coisa dela. Então, de alguma forma, essa raiva vem de outra coisa, que não é só aquela situação. É algo que talvez aquela pessoa não está conseguindo lidar bem, e o que acontece com a raiva? A raiva nos faz querer dar um direcionamento para ela, que pode ser para fora ou para dentro. Que vem através, por exemplo, de tentar buscar uma culpa, um culpado. Eu posso culpar o outro, eu posso culpar a mim mesmo. Quando eu culpo o outro, eu fico com raiva e quero agredi-lo. Quando eu culpo a mim mesmo, acontece a mesma coisa. Só que aí eu vou para um outro extremo, que muitas vezes me leva até mesmo a um fechamento, um retraimento, e pode te levar até mesmo a uma depressão. Agora, a raiva, ela não é em si mesma uma emoção ruim, né? Eu costumo pensar que as emoções, de modo geral, elas não são boas ou ruins. Eu prefiro vê-las como agradáveis ou desagradáveis. Porque as emoções, elas são muito importantes para nos sinalizar de que há algo em nós que gera um incômodo, e esse incômodo é necessário para a gente entender que a gente precisa fazer algo. Né? Eu costumo pensar muito nas emoções na comparação com a dor. Né? A dor é muito desagradável, mas a dor é essencial para a nossa sobrevivência. Se eu tenho algum problema no meu organismo e eu não sinto dor, provavelmente quando eu descobrir isso vai ser tarde demais. Então a dor é o meu organismo me avisando que eu preciso ter atenção com algum aspecto de cuidado, que algo não está funcionando corretamente, né? Por isso que é importante, né? Quando a gente põe a mão no fogo e a gente não suporta, se suportasse, provavelmente você perderia sua mão. Então, da mesma forma, as emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, elas estão nos sinalizando algo que é muito importante para nós. E o que é isso que, então, as nossas emoções estão nos sinalizando? Essa comunicação, que é chamando de comunicação consciente, ela parte do princípio de que as emoções elas estão sempre nos sinalizando sobre uma necessidade. O que eu estou chamando de necessidade? Eu estou chamando de necessidade algo que é humano e universal. É algo que todas as pessoas compartilham de um modo ou de outro. São as nossas necessidades de segurança, de amor, de afeto, de descanso, de equilíbrio, de respeito. Essas necessidades elas estão muito relacionadas aos nossos valores, né? Ao que realmente é importante enquanto princípios para nós podermos viver de forma satisfatória. Então, qual é a relação da necessidade com os sentimentos e as emoções? Quando as necessidades elas estão sendo atendidas, nós temos emoções e sentimentos que são agradáveis. Quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, nós temos emoções e sentimentos desagradáveis. Então, percebe qual é a importância das nossas emoções? Elas são muito valiosas, porque são elas que estão nos avisando o que eu preciso cuidar, qual é o movimento de autocuidado que eu preciso fazer. E eu costumo pensar muito como um alerta de um painel de um veículo mesmo. Né? Você imagina que você está dirigindo lá na estrada e, de repente, começa a acender uma luz no painel. E você não entende, é um carro novo, você nunca viu aquele sinal e você fica meio perdido, incomodado com aquele sinal que está piscando. E eu pergunto para você, tá? Qual que é o problema? É a luz que está piscando no painel ou que ela está te sinalizando?
Porque não adianta você ir lá e tirar o fusível e apagar a sinalização. O problema ele não foi resolvido. Em algum momento ele vai ser manifestado. E pode ser que seja tarde demais. Então é muito importante nós desenvolvermos a capacidade, a habilidade de saber entender o que as nossas emoções estão nos dizendo. Porque assim a gente pode saber qual é a nossa necessidade que está ou não está sendo atendida, né? Então, esse é um princípio dessa comunicação, que ela se aplica tanto no nosso autocuidado, quanto na nossa compreensão de também qual é a necessidade que está ou não sendo atendida daquela outra pessoa, que pode, naquele momento, estar sendo muito agressiva comigo. Esse é o princípio da comunicação. Então, vamos lá. Então, essa comunicação que conecta, né, qual é a fundamentação teórica dela? Essa comunicação conecta, ela vem da comunicação não violenta, que foi uma técnica de comunicação que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. E ele desenvolveu, em termos assim, né, didáticos, para ficar mais fácil de talvez passar esse conhecimento, um método para que ela possa ser aplicada. Deixa eu só ver como que está o nosso tempo. Ok, a gente ainda está tranquilo. Então, assim, ele parte do princípio de que todas as pessoas elas têm essa habilidade de desenvolver essa comunicação. Até porque ele entende que a comunicação que conecta é uma comunicação natural desde que nós nascemos. Mas a forma como nós somos educados, né, dentro da nossa cultura, acaba nos afastando dessa comunicação. Porque à medida que a gente vai crescendo e sendo educado, a gente vai entendendo que a gente tem que estar muito mais atento ao que o outro espera de nós, as expectativas do que nós temos que ser, né, ou o que nós temos que corresponder, que esse critério de autoavaliação natural que nós temos, ele vai sendo apagado. É como se o painel lá do carro ele fosse perdendo a capacidade de te sinalizar. A gente vai se distanciando dessas nossas necessidades, na tentativa de atender as necessidades, muitas vezes, que vêm de fora, né? E eu não estou dizendo aqui, né, e isso às vezes as pessoas compreendem de uma forma um pouco equivocada, nossa, Daniel, mas então, peraí, você está dizendo que as pessoas têm que ser egoístas? Não, não é isso. Até porque eu parto do princípio de que, para que você possa verdadeiramente ajudar alguém, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você não consegue ajudar alguém. É o princípio mesmo do avião, né? Quando você vai receber as instruções de voo, e aí a comissária fala, olha, quando cair as máscaras, você vai primeiro colocar a máscara em você para depois colocar em quem estiver do seu lado, mesmo que seja uma criança. Por quê? Não adianta você estar socorrendo todo mundo e cair no chão e não dar conta mais de você mesmo. Você não consegue oferecer ajuda desse jeito. Então, o princípio de ajudar o outro também é você ter o autocuidado. Porque, de alguma forma, querer também ajudar o outro não deixa de ser uma necessidade sua. Uma necessidade sua de cuidar das pessoas que você ama. Uma necessidade sua de cuidar do outro, né? Então, o primeiro passo dessa comunicação é o observar sem julgar. Eu penso assim, que se esse primeiro passo realmente ele for possível de ser aplicado, 50% do problema está resolvido. Porque muitas vezes, quando a pessoa ela chega com um comportamento, uma comunicação agressiva em você, e você consegue observar sem julgar, e que aqui envolve, inclusive, o desenvolvimento da empatia, de se colocar no lugar do outro, de realmente compreender o que está acontecendo com aquela pessoa, e consegue oferecer essa escuta, a tendência é que ela se esvazie. Então, assim, pelo menos aquela tensão emocional que ela carrega, ela vai se dissipar. Não que o problema seja resolvido, porque muitas vezes isso envolve problemas reais e objetivos que demandam uma ação. Mas, de alguma forma, você está dizendo para aquela pessoa, ok, eu estou te ouvindo, né? Tá, compreendo a sua posição, então é isso que está acontecendo. Ok, então agora vamos ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Quando é possível fazer esse passo da ausência do julgamento, e é algo que é extremamente difícil, porque da mesma forma nós aprendemos a sempre julgar e avaliar as pessoas que entram em contato com a gente,
né? É como se a gente estivesse o tempo todo tendo essa posição de ser um juiz diante do mundo e das coisas. Mas é um treino, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E nesse sentido eu também não estou dizendo que nós não temos que ter a nossa própria autoavaliação. Mas o problema é quando você confunde o que é uma opinião sua, o que é um ponto de vista seu, da realidade. Então esse é o perigo, né? Eu posso realmente estar conversando com a pessoa, entender o que o que está acontecendo com ela e ter a minha opinião sobre isso. Se eu consigo fazer essa distinção, aí não tem problema, eu tenho clareza para decidir, para escolher qual vai ser a minha ação. Mas quando eu acho que a minha opinião é a realidade, aí nós temos um grande problema, por aquilo que nós já conversamos antes, né? Então esse é o primeiro ponto, que é o observar sem julgar, e que inclui esse movimento de escuta, de acolhimento, né? De compreensão empática. A partir do momento que eu consigo observar sem julgar e compreendo o que aquela pessoa quer me comunicar, eu vou tentar identificar que carga emocional é essa que ela tem que faz com que ela tenha esse comportamento agressivo comigo. Para que eu quero saber o que está acontecendo em termos de emoções e sentimentos com ela? Para mim saber qual é a necessidade dela que não está sendo atendida. Porque eu parto do princípio que, no fundo, o que ela quer é que eu atenda uma necessidade dela. Então, é como se, ao brigar comigo, ao me xingar, ao gritar, ao dizer o que for, ela, na verdade, está fazendo um pedido de uma forma completamente distorcida. Então, eu entendo que ela está tendo dificuldade. É uma dificuldade de comunicação dela. E eu vou procurar entender o que ela está me pedindo, diante dessa distorção na comunicação, para ver se eu tenho condições de oferecer o que ela me pede. Ou se eu tenho, talvez, alternativas para oferecer para ela dentro da necessidade que ela está manifestando. Mas eles falam, não, Daniel, mas é tão difícil, como que eu vou saber o que a pessoa está sentindo, né? A gente não tem bola de cristal. E aí entra a importância da comunicação. Eu crio hipóteses do que eu estou entendendo, do que eu estou observando, mas eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso devolver para ela para entender se o que eu estou entendendo é o que está acontecendo com ela. E nesse momento eu continuo nesse movimento de compreensão empática, de me colocar no lugar dela. À medida que eu vou me aproximando do sentimento e vou confirmando as minhas hipóteses de que é isso que está acontecendo com ela, eu me aproximo da necessidade dela que não está sendo atendida. Quando eu chego na necessidade, entendo que às vezes, por exemplo, né, uma pessoa que vive com você na sua casa está reclamando em função de um gasto muito alto que teve com algo que não era previsto, ou uma conta de consumo, ou uma compra que não estava prevista, e ela está brigando comigo por causa disso. Então, eu entendo que, olha, a necessidade dela ali, que traz esse sentimento talvez de raiva, de que ela teve uma despesa extra, é porque essa pessoa tem uma necessidade de ter um equilíbrio financeiro, uma segurança financeira. Porque talvez essa seja a pessoa da família que é a responsável maior por suprir a família financeiramente. Então, isso para ela gera um medo muito grande de não dar conta de suprir essa necessidade. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que ela está me pedindo, na verdade, para que a gente tenha um equilíbrio maior financeiro, para que a gente atenda a necessidade dela de segurança. Então, esse é um exemplo de como que a gente faz esses passos para chegar ali. E aí, o último passo, né? Se eu já consegui compreender a pessoa, já identifiquei a carga emocional, isso me fez ter clareza da necessidade daquela pessoa. Eu vou, então, esclarecer o que ela está me pedindo, né? Então, eu vou esclarecer que quando ela está brigando comigo, porque eu, de alguma forma, fiz um gasto que não estava previsto, isso prejudicou, talvez, o orçamento da família, eu vou entender que ela está me pedindo para que a gente tenha um maior controle financeiro. Eu vou entender que ela está me pedindo, talvez, que a consulte sobre a viabilidade da gente ter determinados gastos nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse pedido, às vezes, ele não é muito claro, porque muitas vezes ele é confundido com a estratégia do pedido, né? Só tentando esclarecer um pouco essa ideia, para a gente finalizando, uma coisa é eu
pedir, por exemplo, não, vou partir do movimento da comunicação interna, tá? Porque essa comunicação ela não se dá só com uma outra pessoa, ela se dá também minha comigo mesmo, no meu mundo interno. Então, vamos entender que eu esteja fazendo um trabalho já há algum tempo, que eu estou extremamente satisfeita de trabalhar no que eu faço, mas eu tenho essa ideia de que eu tenho a necessidade de fazer isso, porque senão eu não sobrevivo. Veja que há uma distorção aí, porque a necessidade dela não é fazer o que ela faz, a necessidade dela é de gerar uma receita ou ter uma renda para sobreviver. Estar trabalhando naquilo que ela detesta é uma estratégia que ela está escolhendo optar nesse momento para atender a necessidade dela de ter renda. Quando eu separo a estratégia da necessidade, eu consigo também fazer um pedido que atenda a necessidade, não estratégia. Eu posso, inclusive, oferecer estratégias para atender essa necessidade. Mas se eu sei que é uma estratégia, eu sei que ela é só uma, entre outras opções que podem ser criadas também, né? Eu sei que esse conteúdo ele é um pouco profundo, né? Eu optei talvez em tentar explicar mais a ideia do que a técnica, porque eu acho que isso é o mais importante na comunicação não violenta, mas eu vou deixar aqui duas referências para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que é o livro do próprio Marshall, que é Comunicação Não Violenta, e esse outro livro, que é do Thomas Anzenborg, que é o Como se Relacionar Bem Usando a Comunicação Não Violenta. Então, esses dois livros, eles dão uma aprofundada nesses conceitos, que eu acho que é um conhecimento que pode contribuir para todas as pessoas para melhorar os nossos relacionamentos interpessoais. É isso. Muito obrigado. Eugênio, está com você aí. Obrigado, Daniel. Obrigado por compartilhar aqui com a gente os seus conhecimentos. Muito bom ver essa parte de comunicação tão importante para a gente, né? Vitor. Olá, olá. O que é que eu passo aqui para você? Como é que é? Eu quero que você passe para mim, por gentileza, Eugênio. Vamos lá, então. Então, vou começar. Meu nome é Victor Pessoa. Hoje o tema que eu vou tratar aqui é o controle de preocupações. Eu sou da Mastermind de Treinamento, sou advogado de formação. Trabalho com treinamentos comportamentais por paixão, mais por paixão do que por qualquer outra coisa. Nesse tempo de isolamento, nós estamos nos reinventando para poder passar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possível. Então, eu quero agradecer ao BNI, ao Eugênio, pela oportunidade, ao Cleiton também pela oportunidade, que entrou em contato conosco e aprovou essa palestra. Muito obrigado. Vamos aqui. Pode passar para frente, Eugênio. Eu vou falar aqui hoje para você sobre autocontrole. O meu tema é focado um pouco mais na área empresarial. Eu tive a satisfação de conversar com o Daniel Rezende antes, e a gente alinhou esses temas. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o lado empresarial que tem atingido a gente nesse. Onde surgiu essa expressão autocontrole? Autocontrole, ela é a 8ª lei do êxito de Napoleão Hill, foi catalogado lá em 1928, e hoje tem diversos nomes: autorregulação, inteligência emocional, competências emocionais ou coisas parecidas. Eu vou falar que autocontrole só por questão de conceito e poder ficar mais claro para nós aqui na nossa apresentação de hoje. Qual que é a importância do autocontrole, principalmente no mundo dos negócios? Essa habilidade é uma habilidade cada vez mais exigida para qualquer líder que queira uma posição mais elevada nos seus negócios, que queira ter um destaque maior nas suas empresas ou no mercado que atua, que trabalha, na atividade comercial que trabalha. Por que disso? Por questões de responsabilidades. Toda pessoa, quando está dentro de um negócio, dentro de uma empresa, ela precisa resolver problemas, ela tem responsabilidades, menores ou maiores. Se ela está entrando na empresa, nos cargos menores, por exemplo, é um office boy, é um estagiário, ela resolve problemas? Ela resolve problemas. Ela tem responsabilidades? Ela tem responsabilidades, sim. Mas são responsabilidades mais cotidianas, coisas que é mais fáceis de resolver ou com mais habitualidade de serem resolvidas.
Agora, cada vez que você assume uma posição maior, ou que você sobe de cargo, ou que você consegue um cliente maior, ou que você atinge um mercado maior, ou, por exemplo, até mesmo dentro de casa, né? Nasce um filho, pô, tudo isso você vai subindo os degraus da vida, os níveis da vida, e cada vez mais as responsabilidades vão aumentando. Simples assim. Quanto mais responsabilidade, mais pressão sobre você na tomada de decisões. O que isso significa? Cada decisão que você toma, mais consequências são geradas. Mais consequências são geradas. Às vezes, consequências graves, caso você tomar uma decisão errada ou não tiver a competência de determinar ali qual que é a melhor solução para aquele caso concreto. Tudo isso gera uma pressão muito grande sobre o ser humano, gera uma cobrança muito grande do ser humano, não só dele com ele mesmo, mas também do meio com essa pessoa, com esse líder. Seja ali dos funcionários, seja dos colaboradores, dos sócios, dos próprios clientes também pressionam muito. Ou seja, dentro de casa também, como o Daniel falou ali, né? Esposa, marido, filho também cobram indiretamente. Então, por isso o autocontrole é cada vez mais exigido. E cada vez mais que você eleva a sua capacidade como líder, ou seja, cada vez que você sobe um cargo, cada vez que você vai chegando no topo da pirâmide social, diversas habilidades são exigidas, diversas, várias. Mas a que é mais exigida do ser humano é a capacidade de controlar a si mesmo, a capacidade de segurar a raiva, a capacidade de engolir sapo sem estourar. Por que disso? Porque se você estoura muito facilmente com as situações, se você se quebra, né? E tem duas formas de você estourar. Uma é para fora, gritando, xingando, reclamando, falando palavrão, brigando com as pessoas. Ou seja, internamente também, você pode implodir, né? Explodir para dentro, implodir, que é você entrar num processo de depressão, você entrar num processo de cobrança muito forte interna, num estresse emocional. E as duas situações geram consequências graves. A consequência maior que pode gerar é te tirar deste posto que você está e te jogar para baixo nessa pirâmide social novamente. O que a vida quer dizer para nós, o que o mercado diz para nós, para essas pessoas que estouram ou implodem, é o seguinte: olha, você não tem competência para estar aqui. Volta lá para os estágios anteriores, diminui as suas responsabilidades e com isso diminui a sua remuneração também. Volta lá para trás, porque você vai ter que aprender melhor como controlar a si mesmo. Então foi aí que surgiu o autocontrole. Dentro da pesquisa realizada dos maiores líderes do mundo, o autocontrole sempre é um ponto abordado por todos eles, a capacidade de segurar, de manter internamente as suas emoções. Então, o autocontrole tem a ver, sim, como o Daniel bem falou também, sobre a capacidade de você controlar essas emoções. Muitas vezes a gente não sabe como que elas vão vir, se elas vão ser positivas ou negativas. O importante é que você consiga se autorregular para que essa consequência, essa emoção não gere uma consequência negativa para você, mas sim gere uma consequência positiva. A raiva é uma energia muito forte, o Daniel falou bem, uma raiva não é positiva nem negativa. Se não for controlada, ela pode gerar destruição. Agora, controlada, a raiva é a energia da realização. A tristeza, da mesma forma. Se não é controlada ali, pode virar uma depressão, pode virar algo mais profundo. Agora, a tristeza, num certo ponto, ela gera reflexões, ela gera uma maneira de você se autoanalisar e buscar soluções. Mas isso só vai acontecer se você, de fato, conseguir controlar a si mesmo. Se de fato você conseguir identificar em você que tipo de emoção está surgindo, que tipo de sentimento está surgindo e direcionar essas emoções para o lado positivo delas. Este é o autocontrole. Depende necessariamente do seu autoconhecimento, dessa busca interna. Necessariamente. Agora, mas antes de tudo, o que eu quero deixar bem claro, o autocontrole, ele, antes de ser um controle das emoções, ele é um controle sobre os seus próprios pensamentos.
Nós somos bombardeados hoje com diversas notícias negativas no mundo dos negócios, ainda mais no período que nós estamos. E é sobre isso que eu quero tratar de fato hoje aqui com vocês. Diversas pessoas, diversos meios de comunicação, mídia, qualquer coisa que você liga, é só notícia de tudo quanto é jeito, e a maioria absoluta notícias negativas. O fato de nós estarmos isolados, alguns negócios estão paralisados, literalmente. O meu negócio está paralisado atualmente. Você vê notícias de pessoas ao seu lado, pessoas muito próximas a mim, pessoas do BNI, membros do BNI, precisando de fato de ajuda, precisando de referências aí, que o Ivan Misner tem falado muito nos seus podcasts recentes. Olha, continue network, continue referenciando, ofereça ajuda para os membros, porque tem muitos membros, e tem membros do meu grupo lá no Prosperidade. Aliás, salve, salve Prosperidade, quem tiver aí, ó. Eu não estou conseguindo ver todo mundo não, mas um abraço especial para vocês. Mas esses membros estão fechando as portas, tem alguns membros fechando portas mesmo, tem gente demitindo pessoas. Eu tenho uma pessoa do meu grupo lá que tem 2, 3 dias sem dormir, porque com peso no coração, porque teve que demitir uma funcionária, porque não tinha como pagar, literalmente. Então, essa carga emocional, esse impacto de cobrança do meio lá fora e também do próprio mercado está gerando esse impacto emocional negativo, e que é aumentado ainda mais com essas informações negativas, com essas mídias negativas que nós temos hoje. Com base nisso, o ser humano, nós aqui empresários, membros do BNI, estamos num momento chave dos nossos negócios, um momento chave das nossas vidas, em que o autocontrole é mais ainda exigido. A gente não pode se quebrar com isso, a gente não pode se matar com isso. Mas tudo bem. Em primeiro lugar, nós vamos ter que trabalhar com nossos pensamentos. O que nós estamos alimentando a nossa mente? Tem gente que abre o jornal todo dia, vê a mensagem do WhatsApp todo dia, e isso vai se alimentando com informações negativas, e isso só tende a gerar emoções negativas, sentimentos negativos, e com isso a pressão aumenta, o medo aumenta, e com base nisso os resultados começam a ficar paralisados, ou você não encontra saída, você não encontra soluções. Então nós vamos começar a trabalhar aqui dentro desse webinário, da minha parte aqui, com pensamentos positivos. É isso que eu venho trabalhar com vocês. O que você está alimentando? Faça essa reflexão. O que você está alimentando na sua mente? Vamos tentar alimentar com coisas positivas, buscar coisas positivas. Então, pode passar, Daniel, próximo slide. Próximo slide, eu quero que você pense algo de bom. Algo de bom que aconteceu contigo essa semana, ó, de segunda-feira até hoje, quinta-feira. Algo que tenha sido... Não precisa ser algo grandioso, gente. Para ser algo de bom, não precisa significar que você ganhou na loteria ou que fechou um contrato milionário. Não é isso. É algo pequeno que te fez sorrir, ainda que internamente, ainda que no canto da sua boca você abriu um sorriso. Pense algo positivo para você. Eu quero que você anote aí no chat, eu quero que você enche esse chat aí falando assim, olha, eu lembrei que essa semana aconteceu isso comigo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para mim. Uma boa notícia. Boa notícia, eu estou trabalhando aqui nesse webinário pela primeira vez com meu padrinho de casamento. Para quem não sabe, o Daniel Rezende é meu padrinho de casamento. Viu? Ele é responsável por eu estar casada, enforcada até hoje, inclusive. Então, é a primeira vez que, de fato, muito embora a nossa amizade seja longa e né, já há bastante tempo, é a primeira vez que, de fato, a gente trabalha junto, né, Daniel? A gente faz alguma coisa juntos. Então, isso foi muito bom. A oportunidade do webinário nos fez aproximar. Então, foi uma coisa bem gostosa. Então, isso é uma notícia boa. Algo que saiu um pouco dos padrões aqui. Hoje de manhã, fiz uma reunião muito boa só com advogados do BNI. Inclusive, a Marina está aí. Nós temos uma reunião de ajuda também, de chorar as pitangas juntos. Mas só de estar junto e estar encontrando, isso é muito gostoso. Então, eu quero que você coloque aí, gente, o que de bom te aconteceu? Posso dar outro exemplo. Semana passada eu fui dar essa notícia. Sabe qual notícia boa que eu dei? Foi que a Cibele, minha esposa, fez um nhoque com molho à bolonhesa e bacon. Foi a melhor coisa que eu comi na semana. Mas isso me fez sorrir. Isso me fez sorrir no canto da boca. Então, gente,
Coloque aí, pense em algo de bom. Por que disso? Qual que é o objetivo dessa dinâmica? É que a gente passe a perceber que, de fato, o que comanda, o que vai gerar o nosso autocontrole e depois os sentimentos que vão ser gerados, as emoções que vão ser geradas e o final de tudo, os resultados que nós vamos ter é qual é o pensamento que você está gerando com você mesmo. Se você se alimenta com pensamentos positivos, você começa a, pelo menos, perceber que as emoções, você pode canalizá-las às coisas positivas também. A gente esquece, na correria do dia a dia, na preocupação do isolamento, na preocupação do vírus, na preocupação da mídia, na preocupação da economia, na preocupação do governo, ou se o Moro vai sair ou se não vai sair, a notícia agora fresquinha. Não interessa. O que interessa é, pensa no que de fato está sendo positivo para você, no que de fato está sendo bom. Comece a valorizar isso, destacar isso para você e deixar de lado as coisas negativas. As coisas negativas a gente lê e esquece. As coisas positivas a gente guarda. Só que a tendência no nosso dia a dia é fazer justamente ao contrário. A gente esquecer as coisas boas e só ficar pensando no negativo. Então, para exercício, e aqui eu vou trabalhar com prática, porque os meus treinamentos são práticos, pense, valorize algo de bom e pense algo de bom. Eu não vou conseguir ler o que está no chat, não, Eugênio. Você vai anotando aí, vai postando para a gente, depois no bate-papo final a gente observa as coisas boas. Coloque coisas positivas. Lembre, faça esse exercício mental. Ah, não estou lembrando de nada de bom que aconteceu comigo. Mentira, eu sei que não está prestando atenção. Tem coisa de boa todos os dias, a todas as horas. Valorize isso. Passa para mim, Eugênio, por favor. Então, para a gente poder caminhar, a gente precisa definir, para poder manter o autocontrole, melhorar o nosso autocontrole, na verdade, a gente precisa definir exatamente o que é preocupação e o que é o problema. Definição, para quem quiser anotar aí. Definição simples, objetiva, com base nos nossos esquemas aqui. Preocupação é uma ansiedade ligada a um medo. É o que ainda está por acontecer. Uma ansiedade ligada a um medo. Essa é a definição prática de preocupação. Como que eu identifico se eu estou preocupado? Simples, identifique se você está com medo que alguma coisa aconteça com você. Se você está com medo de algo no futuro, pronto, você está preocupado. Simples assim, tá? E o que é problema? Anota o que é problema também, definição simples. O problema é um fato real, ou seja, está acontecendo agora, que está gerando consequências na sua vida, mas que é acompanhado de uma solução. Fato real acompanhado de solução. Simples assim, esse é o objetivo de problema. Por que eu gosto de trazer essas definições? Porque muitas pessoas, muitos de nós, principalmente as pessoas que não têm esse autocontrole bem firme na vida, elas confundem o que é preocupação do que é problema. Se é preocupação, senhoras e senhores, se é uma ansiedade ligada ao medo, você tem que literalmente controlar, só isso, é o que dá para fazer. Você controla, você segura a onda, você se planeja, você se organiza, você não tem que fazer muita coisa. Agora, se é problema, o que você tem que fazer é resolver. O que acontece muitas vezes com as pessoas é que quando elas estão preocupadas, elas já tentam resolver. E aí, como está fora do alcance da sua mão, a situação ainda não aconteceu, nem vai acontecer ainda, o que acontece? Ela se estressa demais, ela gera uma preocupação maior ainda do que o fato em si, porque não é uma preocupação, é um problema, não é um problema de fato, é só uma preocupação ainda. E outras pessoas, quando tem um problema para resolver, tem um problema de fato real, ao invés de pensarem na solução e saírem da zona de conforto e fazerem a solução de fato, na verdade elas ficam lá só querendo controlar, colocar panos quentes, tentar ficar esperando ver o que vai acontecer e não parte para a solução. É primordial que você entenda qual que é a diferença de um para o outro. Se é uma ansiedade ligada ao medo, é preocupação. Se é preocupação, eu vou controlar a mim mesmo. Se é um problema real, ele é acompanhado de uma solução. Então, eu não vou controlar nada, não. Eu vou partir para a solução. Simples assim. Então, se eu quero aumentar o meu nível social, se eu quero aumentar as minhas responsabilidades, se eu almejo para mim mesmo cargos melhores,
posições melhores, remuneração melhor, eu preciso saber controlar as preocupações e preciso saber resolver problemas. Porque quanto maior o problema for que você resolver, quanto mais difícil, mais complexo for o problema que você resolve, mais vão te pagar. Simples assim. Agora, se o problema é grande também, o que vai acontecer? Vai ter muita pressão sobre você, vai ter muita responsabilidade sobre você, vai ter muitas pessoas esperando com expectativa do que você vai fazer. Então, é preciso controlar a si mesmo, controlar as suas preocupações. Esse é puro e simples. Vamos trabalhar algumas ferramentas. Pode passar, Daniel, Eugênio, mais conhecido como Eugênio Eliseu. Estou olhando para o Daniel, está bem na minha cara aqui na foto. Vamos ver algumas ferramentas práticas para trabalhar nesse finalzinho aqui, como controlar as preocupações. Tá? É isso que eu vou trabalhar com você. Para aumentar o nosso autocontrole, eu vou trabalhar algumas ferramentas práticas. Você pode ver que a numeração aí nos slides estão variadas, é porque nós trabalhamos com 33 ferramentas ao todo. Eu trouxe algumas pinceladas aqui que eu entendi que são mais oportunas para o momento atual que nós estamos vivendo. A primeira delas é o Viva o Dia de Hoje. Número 1 está aí, Viva o Dia de Hoje. Não sofra pelo passado, não sofra com o futuro ainda. O futuro a gente pode planejar, a gente pode organizar, a gente pode definir metas, mas ele não está acontecendo ainda. O passado passou, você não pode fazer mais muita coisa por ele, a não ser ressignificar. Mas o fato é, o que a gente pode fazer de fato é sempre o presente, sempre o presente. Seja o que aconteceu no passado, seja o que você quer no futuro, a solução está no que você vai dar agora, o seu passo agora de hoje. Para quem é religioso, esse também fica a máxima lá no Pai Nosso, né? No Pai Nosso explica lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, nem ontem, nem amanhã, é hoje. Ou seja, o que a gente pode fazer é agora. Então, viva o dia de hoje. Não sofra nem pelo passado, nem pelo futuro. Número 2, faça a pergunta. Isso é uma preocupação ou problema? Eu dei a definição aí para vocês justamente por isso. Tem gente que confunde uma coisa com outra. Se for preocupação, corre lá e controla. Controla a si mesmo, se planeja, se organiza, mas controla as suas emoções. Não, é um problema? Vai para a solução. Não tem que esperar mais nada, não. Corre para poder definir qual que é a melhor solução. Número 5 aí, a terceira linha. Prepare-se para aceitar o pior e pense como solucionar. Por que eu coloquei essa aqui? Muitas pessoas, muitos participantes pensam o seguinte, Vitor, que você é ser pessimista? Não é ser pessimista, não. É estar preparado, é diferente. Um líder de alta performance dos seus negócios, ele tem que estar preparado para 3 cenários, sempre 3 cenários. Quais são esses 3 cenários? Primeiro, o cenário otimista, é aquilo que ele quer, é a meta lá na frente. Opa, eu quero que tudo isso dê certo. Então, se tudo der certo, eu tenho que estar preparado para isso, porque exige preparação do líder para poder as coisas funcionarem. O segundo cenário é o cenário pessimista. Pô, se tudo que eu fizer aqui der errado, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou conseguir arcar com os meus custos? Então, essa é a preparação. E o terceiro cenário é o cenário realista. Ora, provavelmente o que mais vai acontecer é o cenário realista. Então, também você tem que estar preparado por isso. Não tem que só esperar o máximo possível, não. O cenário que nós estamos vivendo é um cenário extremamente pessimista. É um cenário ruim. Quem estava preparado, de fato, está saindo tranquilo sobre isso. Agora, quem não está na hora de se organizar para projetar para frente. Então, se prepare, é só isso, se prepare. Número 12 aí, tenha bons hábitos. Nós somos escravos dos nossos hábitos. Nós somos o resultado daquilo que os nossos hábitos fazem com a gente. Nós construímos os hábitos e depois os hábitos que nos constroem. Então, se você quer boas para você, bons hábitos. Então, cultive bons pensamentos. A gente está falando aí sobre as boas notícias. Continua mandando boas notícias aí no chat. Leia coisas positivas. Ore, né? Medite. Meditação é muito bom. Cante. Eu adoro cantar, muito embora eu seja completamente desafinado. Mas é importante cantar para isso gerar as coisas positivas, gerar essas emoções positivas, gerar esse sentimento bom interno. As coisas podem estar ruins lá fora, mas internamente você tem que estar bem. Isso que vai gerar são os seus hábitos.
Então, construa bons hábitos em você. Tem gente que tem, nesse período de coronavírus, tem deixado de malhar, tem deixado de fazer exercício, tem voltado da alimentação ruim, igual a nossa palestrante hoje, a Carmenzita, tem falado. Tem gente que tem relaxado com essas coisas. Não, esse é o momento de manter a força lá do hábito para poder passar por isso melhor. Então, mantenha esses bons hábitos. Evite reagir à ansiedade dos outros. Tem muita gente ansiosa, muita gente preocupada, tem muita gente triste, tem muita gente deprimida, tem muita gente estressada, principalmente nesse momento. Se você ficar ouvindo, entrar na ansiedade deles, você vai trazer isso tudo para você. Então, você pode ajudar, você pode dar apoio, você pode fazer a comunicação não violenta que o Daniel falou, você pode fazer tudo isso, mas não ficar ansioso junto com ele, porque você só pode piorar. A pessoa, quando está ansiosa, ela precisa de um porto seguro. Esse porto seguro é você. Se você ficar ansioso junto com ele, você está mais prejudicando do que ajudando. Dani, eu terminar aqui a minha apresentação. Enquanto isso, eu bebo água. Outra coisa importante, vendendo o peixe do Daniel. É preciso ter alguém com quem falar abertamente. É importante ter lá um sócio que você possa chorar as pitangas. Igual eu falei hoje aqui, eu estou com a Marina Lemes aí, a diretora do BNI Prosperidade, nós estamos chorando as pitangas junto, ótimo. Por isso ali já libera, já dá um alívio. Só de falar já dá um alívio. Mas você precisa ser pessoas de confiança. Então, um profissional, um psicólogo, um psicanalista igual o Daniel, procurem ele. Se der referência, coloca lá que fui eu, hein? Então, pode mandar lá para o Daniel, procura, porque é importante você liberar isso, tá? Então, tem alguém para você soltar essas coisas internas. 8, tente tirar proveito dos seus erros, aprenda. Nossa, eu caí nessa situação, Vitor, meu escritório está parado lá essa semana, esse mês todo lá, não faturei nada, gente, não faturei nada, ganhei R$500 até hoje, desde que o coronavírus parou. Pô, legal. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito isso, isso, isso e aquilo. Tá, então eu vou fazer agora para que, se acaso acontecer novamente, eu estarei preparado. Então, aprender com o que você não fez, aprender com o que você deveria ter feito, aprender com o que você errou. Esse é o grande segredo dos maiores líderes do mundo. Ninguém chega no topo da pirâmide sem ter tropeçado, caído, falhado, errado milhões de vezes. Então, aprenda, mas qual que é a diferença dos que estão lá em cima? É que eles aprenderam e corrigiram. Então, vamos aprender e vamos corrigir. Número 19. Evite reagir... Não, muito mais conhecido como 3, não é isso? Eu pulei um aqui, mas tá bom. 3. Lembre-se que 95% das preocupações não viram problemas. Isso é uma estatística da Mastermind. A gente faz em todas as turmas. 95% dos problemas, das preocupações, daqueles medos que você tem, que você acredita que vai dar errado ou ruim para você ali no futuro, mas você fica preocupado com aquilo, 95% das vezes aquilo ali não se torna um problema de fato. O que significa isso? Ele se resolve muitas das vezes, a maioria das vezes, sem a sua intervenção imediata. Mas o que acontece conosco? A gente acaba sofrendo milhões de vezes com isso e acaba que nem precisa, porque a coisa vai se resolver muitas vezes sozinha. Então, tenha isso em mente, 95% não vira problema. 95% você não precisa intervir diretamente para que ela se resolva. Então, para que ficar sofrendo? E para terminar, todo problema tem solução. Está próprio na definição de problema que eu passei, fato real acompanhado de uma solução. Então, tal problema, o problema bateu, é algo que aconteceu de fato, ou seja, não é um medo de futuro, não, é uma coisa que está acontecendo agora no seu presente. Pensa o seguinte, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem solução. Às vezes a gente não está encontrando porque a gente está envolvido no problema, a gente está no olho do furacão, mas tem. Só de você pensar positivamente que existe uma solução, ainda que você não a encontre de imediato, isso já começa a te tranquilizar mais. E ao tranquilizar, você consegue enxergar melhores saídas. Aí procura um profissional, outro, para você poder enxergar essas soluções. Mas pensa, tem solução sim. Beleza? Pode passar, Eugênio, para eu fechar aqui, que eu estou estourando meu tempo. Para ação prática, para a gente combinar aqui, eu estou deixando meus contatos aí na tela de vocês.
Lista 3 preocupações do seu dia a dia, desse momento que nós estamos vivendo, que você está vivendo aí. Lista 3 preocupações. Vitor, eu estou preocupado que isso aconteça agora, que isso aconteça depois, que isso aconteça depois. Lista aí para você. Eleja desses princípios que eu coloquei, eleja quais que você quer usar, quais que você vai usar com eles, ou seja, qual que você vai aplicar ali naquelas preocupações e defina uma ação imediata. O que é ação imediata? Dia, mês e hora, e ano e hora que você vai aplicar aquele princípio, é isso que eu passei para vocês, nessa preocupação. E aguarde. E aí eu quero que você me manda lá no WhatsApp, falando assim, Vitor, apliquei aquilo, estou mais tranquilo, estou mais relaxado, a coisa se resolveu sem eu precisar me intervir, olha, a coisa melhorou assim. Eu quero que você me mande. Quem tiver, quem quiser, eu estou disponível para a gente trocar essa ideia, ok? Espero ter contribuído. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade do BNI ter me dado aqui, ao Cleiton, que entrou em contato comigo, ao Eugênio, que é responsável por tudo, um amigo do coração, ao Daniel e a Carmenzita também pelas palestras brilhantes que me antecederam. Dizer que estou muito feliz de estar aqui e à disposição para quem precisar. Abraços! Obrigado, Vitor. Mais um conteúdo muito relevante aí para a gente. Eu vou precisar agora da ajuda do Cleiton, do Daniel Santiago e da Ju. Estou aqui. As pessoas que estão com a mão levantada aí, porque eu não consigo ver aqui. Tá, ainda não temos... Não tem mãos levantadas. Mas eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá, então. Começa por você, que eu também... Lembrando que aí a gente tem mais 10 minutos, né, Eugênio? Porque tem um outro webinário para iniciar às 19, então, para a gente ser breve aí. Tem uma pergunta para a Carmenzita. Primeiramente, parabéns para todo mundo, foi assim, sensacional. Vitor, eu acho que coisa boa que aconteceu hoje foram os 2 webinários de saúde para mim, que assim, me ajudaram em várias coisas que eu saí anotando aqui. Daniel, eu te ouviria por horas. A sua voz, eu acho que faz parte da terapia. E, Carmenzita, eu achei, sim, um conteúdo muito rico, né, para o que a gente está vivendo. E eu tenho comprado muita coisa em aplicativos, né? Eu tenho comprado, na verdade, tudo em aplicativos. Eu não tenho que sair de casa de jeito nenhum. Sim. E é muito difícil encontrar, principalmente fruta, que eu vi que você falou ali de 3 a 6 frutas dia, né? Uhum. E eu queria saber, assim, qual que é a tua dica, porque às vezes surge algo e ao mesmo tempo que não dá para se comprar muito, estraga. Uhum. Né? Então, assim, o que daria para fazer? Porque, às vezes, por exemplo, quilo da banana tá R$15 no aplicativo. Então, que banana é essa, né, minha gente? Então, quando a gente encontrar, assim, promoções e coisas, o que dá para fazer para poder ou manter mais tempo, sei lá, congelar, igual você falou do brócolis, queria alguma dica. Então, olha, também eu quero dar parabéns ao Vitor e ao Daniel, adorei, eu fico anotando as coisas e realmente eu procuro qualidade. Bom, Cleiton, uma coisa muito importante para a gente pensar em termos de sistema imunológico é a vitamina C. Tá? A vitamina C ela é extremamente importante, tanto antes, durante e depois de qualquer crise do sistema imunológico, inclusive antes como preventiva. E é uma coisa tão simples que é ter 2 laranjas por dia, sabe? Então, assim, laranja, eu acredito, infelizmente vai ter a questão do preço por causa das entregas, eu entendo perfeitamente. Eu ainda estou indo ao supermercado uma vez a semana, emparamento todo, até o cabelo, até touquinha eu coloco, mas a laranja, então, seria assim, 2 por dia, por pessoa, pelo menos uma. Eu tenho racionado na última semana, estou chupando uma só. A banana, para durar mais tempo, é interessante você você cortar, tirar aquela penca, mas cortar deixando o cabinho. Quando você faz isso, por incrível que pareça, ela preserva mais, tá? Se você tem uma penca um pouco mais verde, que você quer que dure um pouco mais, a não ser que você fale, poxa, eu estou sem banana madura. Aí você deixa na penca, mas cortar o cabinho próximo da penca, sem arrancar o cabinho, faz com que ela dure mais tempo, tá? E banana na geladeira não é muito legal, porque, na verdade, as enzimas podem acabar com ela mais rápido, né? Mas isso às vezes tem gente que gosta, né, de pôr a banana na geladeira e fala que dá certo. Qualquer coisa que vocês receberem em casa, gente, a começar dos pacotes, né, vocês têm que desinfetar.
Se o moço pisou dentro de casa, passa o pano com água sanitária, tá? Ele está trazendo o vírus lá de fora, coitados, né? A gente tem o nosso motoboy também no grupo, o Luiz, eles estão muito, muito expostos. E você desinfeta absolutamente tudo, tá? A caixa de papelão você deixa na área, que em 24 horas o vírus vai ter morrido. Mas voltando às frutas, 2 laranjas por dia, 1 banana por dia. Se você tiver, por exemplo, como comprar mamão ou melão, assim, como eu te falei, de 3 a 6 ao dia. Então, banana e laranja já vai te ajudar demais, tá? Claro que tem preferências individuais, tem necessidades individuais, de intestino mais solto, intestino mais preso. É claro que cada um, nesse ponto, sabe de si. Mas se você falar comigo, Carmen, o que é o mínimo que eu tenho que ter em casa? Banana e maçã já ajudam, banana e laranja já ajudam bastante, tá? Sobre conservação, o que mais você me perguntou? Que eu falo demais? Não, era mais essa questão mesmo de como o desafio das frutas, né? Mas fica, eu falei aquele número que seria dentro do ideal, mas fica nesse básico mesmo, já adianta muito, porque eu conheço gente que não come nenhuma no dia. Então, assim, você tem um desequilíbrio não só de vitamina C, como de ácido cítrico. Eu falei de 2 laranjas ajudam a prevenir o cálculo renal. É diferente de tomar suplemento. Claro que numa situação de deficiência, a gente acaba suplementando. Mas a pessoa, às vezes, opta por usar no dia a dia. O suplemento de vitamina C dá cálculo renal. Então, é preferível usar as 2 laranjas, que você ainda, além do ácido ascórbico, você tem o ácido cítrico, que previne o cálculo renal. E o potássio, porque você tem o potássio nas frutas, e isso equilibra com o sódio. Então, desde que você não ponha, por exemplo, sal na salada também, né? Que a salada serve para equilibrar nesse ponto também, porque você tem que ter mais potássio do que sódio, e a gente acaba tendo mais sódio do que potássio, por isso tem um incidente muito grande de hipertensão, né? Então, é isso. Aí o mínimo, se você conseguir banana e laranja, já deu. As outras, mas aí você usa 3 ao dia, pelo menos, tá? Perfeito. Obrigado. Nada. O Cleiton vai continuar pagando R$ 15 na banana. Não tem jeito. Então, Ixi. faz uma cotação de preço. Se não tiver uma pergunta, eu posso fazer uma colocação só para complementar uma informação? Sim. Tá. Quando eu falei da importância do carboidrato e do perigo das dietas restritivas, gente, é porque às vezes tem gente que faz, né, dieta que retira carboidrato, que reduz. É o seguinte, quando você come carboidrato, o carboidrato estoca glicogênio muscular. O glicogênio muscular, ele que é o fator limitante que acaba no final do exercício e você fica cansado. Então, no dia a dia, a gente também precisa estar bem com o glicogênio muscular estocado, isso vem do carboidrato. Se você tem uma deficiência nesse estoque, você come menos carboidrato do que deveria, você vai acabar utilizando o músculo como fonte de energia. Porque a gordura sozinha ela não é utilizada, ela é utilizada junto com o carboidrato. E se faltar carboidrato, você usa os aminoácidos do músculo. Onde eu quero chegar? Se o músculo estiver bem nutrido, com aporte de glicogênio muscular suficiente, o músculo é grande produtor de glutamina. E glutamina é um aminoácido importantíssimo para o sistema imunológico. Tanto é que se a pessoa está internada, em qualquer condição no hospital, as soluções que eles usam para essas pessoas, inclusive a nutrição integral, tem glutamina, porque ela está produzindo menos, ela está em catabolismo, né? E aí você fala, então eu vou comprar o pote de glutamina. É muito relativo, porque a glutamina que você ingere, o aparelho digestivo, as células do intestino, né, os enterócitos, e as células ali do GALT, do tecido linfóide ligado ao intestino, ou seja, das células do sistema imunológico já no intestino, já vão usar tudo, entendeu? Então, assim, acaba que a glutamina que você vai tomar vai parar no intestino. Não é negativo, mas não vai entrar. Então, o ideal é você ter realmente um carboidrato bem distribuído ao longo do dia, que vai fazer seu músculo ficar forte e produzindo glutamina, porque a subnutrição, ou seja, a pessoa que está em dieta de fome, ou mesmo crianças desnutridas, pessoas desnutridas, elas têm um problema de nutrição do sistema imunológico. Então, ele funciona de maneira desregulada. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, ou seja, tanto a obesidade é um processo inflamatório que agrava uma infecção, quanto a subnutrição, né? Que o pessoal está com menos nutrição para o sistema imunológico e a reação do sistema imune é desequilibrada.
Eu queria só reforçar isso. E um erro que eu cometi quando eu falei de monócito, eu falei mastócito, é outra célula, porque vai que alguém da imuno assiste, né? É um monócito que circula e no tecido ele vira macrófago. E é o macrófago que faz as primeiras reações. E, infelizmente, na COVID, nós temos uma outra questão. Além de se demorar a sinalizar por linfócito, que é a imunidade adquirida, né? Onde você vai produzir anticorpos, logo no iniciozinho das reações do macrófago, dos neutrófilos e tudo, você ativa plaquetas. Então, está tendo muito trombo, tá? Então, está tendo AVC, infarto, daí o perigo, inclusive, da cloroquina, né? E gangrena, tá? Teve um rapaz, um ator que teve que amputar a perna. Então, assim, o coágulo formado logo no início e os linfócitos defenderiam o organismo para valer, então demoram a formar. Então, são só esses detalhes, porque vai que esse vídeo, né, pessoas da imunologia assistem, eu quis reforçar, tá? Muito bem. Beleza. Acho que tem uma Ione levantando a mão. Você desistiu, Ione? Quem é? Oi? Ione. Ah, não, por causa do horário, né? A gente tem que ir pro Estevão agora. Mas Tem duas pessoas levantadas aqui com a mão também, Eugênio. Eu tô saindo, gente. Assim, uma gratidão, muito bom. Parabéns aos palestrantes. Obrigada, Eugênio. Obrigada pela disposição. A gente vai conseguir mais participações, Eugênio, porque são 19 horas. Na verdade, nós temos mais duas participações aí com a mão levantada, que é o Tarcísio e a Júlia. Uhum. Rapidinho, uma curiosidade, por que quando a gente está com fome dá dor de cabeça? Segundo, é possível que a gente coma fruta e aumente a glicose e seja o tiro saindo pela culatra? Melhora uma coisa e piora outra? A glicose, ela é fundamental para a vida, tá? A glicose... Oi? A glicose, ela fornece energia para as células de uma maneira geral, inclusive para o sistema nervoso. O sistema nervoso não fica sem glicose. Por isso que existe uma quantidade de carboidratos ideal para que a gente ingira, e não é muito baixa, é 55% das calorias, porque a gente tem todo um estoque de glicogênio muscular para cobrir, em mais de 600 músculos, e ainda ter glicose para o cérebro. Então, essa história de tirar carboidrato é péssima. Tanto é que o diabético tipo 1, ele tem que usar insulina, justamente para quê? Para pôr glicose para dentro da célula. Então, respondendo a sua pergunta, a dor de cabeça tem relação, claro que existem outros fatores, mas a princípio com a queda da glicemia. Porque o fígado, ele começa a fabricar glicose a partir de outros compostos, mas é um processo um pouco mais lento. Então, você fala, eu estou comendo muita proteína. Ok, parte dessa proteína que você está comendo, o fígado vai ter o trabalho de produzir glicose, porque glicose é fundamental, Tarcísio. E a vantagem de comer a fruta é que, além de um teor de glicose e fibras, e substâncias anticancerígenas, e vitaminas, sais minerais, a fruta tem a frutose. E a frutose, como ela é um monossacarídeo tal qual a glicose, mas ela não sabe ser usada pelas células, a frutose vai lá para o fígado e o fígado faz o favor de transformar em glicose. E o fígado fica mantendo a glicemia da gente nas horas que a gente não está se alimentando, nas horas que não são pós-prandiais, né, que você não acabou de comer. Então, a frutose é excelente para isso, Tarcísio. Existem reportagens que são muito duvidosas, né, que falam de esteatose. A esteatose hepática comprovada por açúcar, por frutose em trabalhos científicos, foram com animais, com quantidade de frutose pura, em quantidades que a gente não consegue. Então, não existe um caso que se fala, fulano tem problema de glicemia porque ele come frutas demais. É muito relativo. Tem que ser um diabético descontrolado para poder estar acontecendo isso. Então, não tenha medo das frutas, elas são fundamentais para a saúde, tá? Obrigado. Nada. E aí, Cleiton? É isso. É isso? Então, vamos abrir para a palavra final dos nossos palestrantes, né? Começando pela Carmen. Vamos lá, Carmen. Então, quero deixar claro que a nutrição ela é importante a curto prazo para disposição física e mental, curtíssimo prazo mesmo, né? No primeiro dia, primeira semana, disposição física e mental, e a médio e longo prazo para prevenção.
tanto das doenças degenerativas, que tem relação com a inflamação e a falta de nutrientes e excesso de outros, quanto para as infecções, como vocês estão vendo agora. Tá? Então, os benefícios de uma boa nutrição, desde que ela seja viável para você, que seja bem personalizada, são esses. E deixar claro que o CFN abriu a exceção na quarentena para que a gente possa fazer o atendimento online, né? Então, eu estou à disposição também para os atendimentos. E muito obrigada pela oportunidade novamente, e novamente parabéns aos palestrantes, ao Vitor e ao Daniel. Obrigado, Carmen. Daniel? Bom, quero agradecer também pelo convite, Eugênio, ao BNI, né, que nos proporcionou essa possibilidade, reencontrei com o Vitor, de ter o prazer de conhecer a Carmen também, o trabalho de vocês, né, e dizer realmente só da importância de, nesse momento, estar atento ao autocuidado. Eu sei que tem aí muita informação que pode ajudar o desenvolvimento de novos recursos, mas é importante você olhar para trás e pensar o que já funcionou na sua vida antes, o que já te ajudou antes, e você talvez resgatar essas coisas que são importantes, que foram importantes para superar outros momentos. Então, é isso aí. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Daniel. Vitor? Mais uma vez, só agradecer mesmo a oportunidade, a presença. Muito bom falar com pessoas de alta qualidade, igual o Daniel e a Carmenzita. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Eugênio. Estamos à disposição aí. Espero a mensagem de vocês para falar sobre autocontrole, que é uma das 17 leis que a gente trabalha. Então, quem quiser desenvolver mais, estamos presentes aí. Obrigado, viu? Obrigado, Carmen. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vitor. Obrigado, Cleiton, por ter organizado esse webinário. Isso. Que foi extremamente relevante para a gente, com informações de altíssimo conteúdo, altíssima qualidade, né? E aí esperamos vocês. Nós temos aqui uma relação dos próximos eventos. Vou só passar aqui. Minha tela agora está cheia de coisa. Estevão Gaibo, às 19 horas, já deve ter começado. Amanhã nós temos um webinário de esferas de contatos de serviços financeiros. Ok? Eu agradeço a todos a presença e esperamos vocês daqui a pouco no Estevão Gaibo. Grande abraço a todos, obrigado a todos. Tchau. Eugênio, você tem que assistir todos? Eu tenho que assistir todos? Não.